pensar, momentos de coragem. Lição 5, esforço pessoal. As grandes conquistas da humanidade têm começo no esforço pessoal de cada um, disciplinando-se e vencendo-se a si mesmo. O homem consegue agigantar-se, logrando resultados expressivos e valiosos. Essas realizações, no entanto, têm início nele próprio. É possível que não consigas descobrir novas terras, a fim de te tornares céleres. Todavia, poderás desvendar-te interiormente para o bem, fazendo-te elemento precioso no contexto social onde vives. Certamente não lograrás solucionar o problema da fome na terra. Não obstante, poderás atender a algum esfaimado que defrontes, auxiliando a diminuir o problema geral. Não terás como evitar os fenômenos sísmicos desastrosos que periodicamente abalam o planeta. Assim mesmo, dispõe de recursos para que a onda de acidentes morais não divine vidas preciosas ao teu lado. De fato, não terás como impedir as enfermidades que ceifam as multidões que lhes tombam, inermes ao contágio avassalador. Apesar disso, tens condições de oferecer as terapias preventivas do otimismo, da coragem e da esperança. Diante das ameaças de guerra, das lutas e do terrorismo existente, que matam e mutilam milhões de homens, sente-te sem recursos para fazê-lo cessar, mudando-lhe o rumo para a paz. Entretanto, a tua conduta pacífica e os teus esforços de amor serão instrumentos para gerar alegria e tranquilidade onde estejas e entre aqueles com os quais comparte as tuas horas. A violência urbana e a criminalidade reinante não serão detidas por preço dos teus mais sinceros desejos e tentativas honestas. Sem embargo, a tarefa de educação que desempenhes, modesta que seja, influenciará alguém no desalinho, evitando-lhe a queda no abismo da agressividade. As sucessivas ondas de alienação mental e suicídio que apavalham a sociedade não cessarão de imediato sob a ação da tua vontade. Muito embora a tua paciência e bondade, a tua palavra de fé e de luz conseguirão apaziguar aquele que as receba, oferecendo-lhe reajuste e renovação. Naturalmente, o teu empenho máximo não alterará o rumo da lei de gravitação universal, mas, se o desejares, contribuirás para o teu e o equilíbrio do teu próximo em torno do sol da primeira grandeza que é Jesus. Os problemas globais merecem respeito, mas os indivíduos que se assomam produzindo volume são fictíveis de solução. A inundação resulta da gota da água. A avalanche se dá ante o deslocamento de pequenas partículas que se desarticulam. A epidemia surge num vírus que venceu a imunização orgânica. Desta forma, faz a tua parte, mínima que seja, e o mundo melhorará. A sociedade, qual ocorre com o indivíduo, é o resultado
de si mesma, reajustando-se, o homem melhorar-se-á a comunidade. E, partindo do teu empenho pessoal para ser mais feliz, ampliando a área de bem-estar para os outros, o mundo se fará mais ditoso e o mal baterá em retirada. Que assim seja. Prece inicial, Jair? Vamos fazer a prece inicial? Sim. Meus irmãos, as nossas forças, nesse momento, entrem em harmonia com as forças superiores. E nós aqui estamos muito agradecidos de podermos estar aqui juntos para a mesma finalidade. A finalidade é cada vez mais o nosso desprendimento físico, espiritual e material, ou seja, ter aquela vida livre, aquela vida orientada pelo Mestre Jesus, onde as impurezas já não é atração para a nossa mente, procurando assim colocar em nossa mente as purezas que vêm do alto, a colaboração dos superiores, que tem todo o prazer, se sente dignificado de poder projetar sobre a terra, seus habitantes, seus irmãos, esse arquivo oral, esse meu arquivo mental ministrado pelo Mestre Jesus. E assim nós podemos juntos fazer esse campo de ação e sentir descer sobre nós essa robusta nuvem influente, fluídica, para que nós possamos nos unir e trazer essa limpeza do corpo e da alma. Lembramos dos nossos familiares que em casa ficaram. Lembramos dos nossos parentes, às vezes distantes, às vezes aquele que nós queremos fazer alguma coisa, mas às vezes também está tão empedernida com terra a terra, que não sente nem às vezes a vibração que nós fazemos daqui. Mas é válido para nós, porque quando damos um passo em direção ao progresso, alguma coisa vem conosco. Mas o primeiro beneficiado somos nós, que estamos de boa vontade para ir. Então agradecemos a colaboração dos invisíveis, os irmãos desencarnados, que estão nessa corrente, nos ajudando, nos trazendo essa limpeza psíquica. Nunca é demais lembrar que nós estamos aqui fazendo por nós mesmos. Estamos aqui aumentando esse grupo espiritual, e temos que ter essa certeza deste retorno pelo esforço que nós fazemos. Então nós conscientemente sabemos que temos o mérito, porque estamos procurando cada vez mais ir na direção da paz, na direção da luz. É o amor, é Deus, é nossas origens. E assim então pedimos para aqueles que estão à margem do social, os encarcerados, os hospitalizados e muitos que até em casa estão, mas estão encarcerados na matéria devido à falta de condição, de habilidade, de movimentos, e depende muitas das vezes dos outros. E o nosso coração, ao olhar tais criaturas, sabemos que está numa situação de dívida, de enfermidade, procuramos ajudar da melhor maneira possível. E assim, conscientizado dos nossos atos, dos nossos deveres, nós iniciamos mais uma página, mais umas pautas das nossas lições de hoje, lições divinas, lições que vai nos trazer engrandecimento, lições que nos colocam irradiados por toda a semana, por todo o mês, por toda a vida, porque nós vamos numa escala infinita, olhando para trás, como nós aprendemos até aqui, como teve coisas que ótimo,
Mas ao olharmos para frente, olhamos que tem uma caminhada infinita. Quando nós vamos chegar lá? Jesus, o mestre dos mestres, quando por aqui passou, já havia bilhões de anos à nossa frente. E assim continuará, porque o progresso, depois que nós conscientizamos, ele não para. Então olhamos a escalada para frente, vemos que não tem fim. Nós temos que ir aprendendo, sempre aprendendo. Então Deus possa cada vez mais permitir que nós aproximamos do progresso, da luz. E assim sendo, nós damos por iniciado, já foi lido aí uma página a respeito da espiritualidade, e nós agradecemos e damos acompanhamento, prosseguimento das nossas aulas de hoje. E passo a palavra ao irmão para a continuidade dos deveres. Juninho, eu ia pedir para você ler a 346 e a 347, né? A 346, só para a gente recordar do tema da reunião passada. Retornando à lição de semana passada, 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Dá licença, você falou se morre antes, o que é o corpo fluídico? Se morre antes de se verificar. Vou ler toda. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causas as mais das vezes as imperfeições da matéria. Aí a lição de hoje é 347, tá? A pergunta é: que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? A gente tem que ver que a diferença. O outro morreu antes. Esse morreu depois de nascer. Uma se complementa com a outra. Então, eu gostaria de perguntar uma coisa dentro da pergunta. Aí está se falando que o corpo físico não estava, vamos dizer, preparado, estava arruinado, né? Estava danificado. Poxa, será que o espírito estava tão... não é inocente, né? Mas... Não, ele coloca ali a resposta que o problema não é do espírito, é da física, da matéria. Isso acontece porque tem uma organização toda para fazer um corpo para aquela pessoa. Eu fui falar semana passada, para aquela pessoa. Só que a Tânia é a gestante, está aqui. Ela está grávida. Fizeram toda uma programação para aquele corpo vir. Escolheram aquele espermatozoide que ia ali se desdobrar em uma porção de situações projetada para a necessidade daquele corpo. Aí a Tânia estava com um problema dentário, foi lá e tirou uma chapa. Aquela chapa deu algum problema de cistiparidade, qualquer problema físico naquele espírito que está vindo. Aquela roupagem já não presta, de repente, para aquele espírito. E ele não vai vir com uma roupa estragada, porque ele vem com um planejamento no qual o corpo é perfeito para aquele planejamento. Quando você, através de uma atitude qualquer, o organismo não faz aquilo que tem que ser feito, tira, aborta aquilo do plano espiritual, acaba com aquela reencarnação, e depois vai ter outra projetada com ou a própria Tânia, ou com a irmã, ou com o parente, ou com o vizinho, que vai estar no meio daquele enredo, porque a vinda dele é para aquele enredo, entendeu? Nós discutimos a questão. O problema que resta saber é se ele rapidamente consegue um outro. outro papo. Mais pra frente vai vir. Deixa eu Só para complementar, também debatemos também a questão daquela gravidez ser algum tipo de planejamento que já está no caminho dos pais. Não, aí já é essa daí. Resposta. Não, nem de novo, pergunta. 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois do nascimento? Aí a resposta:
O ser não tem então consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma, conforme já dissemos. O que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Não, mas a morte, mas eu acho que a morte também antes do nascimento também pode ser. Pega o livro ali. A morte antes do nascimento também pode ser, os pais. Não o espírito. Não, os pais também, tem muita criança. Quer ver, esse Não, vídeo os segundo- pais. E também quando se é um aborto, né? Aí é pior ainda Não, para a os questão pais. do 346 levantou uma situação que a gente às vezes não deve. É, Falou de espiritualidade é a perfeição. acho que é Não é fatalidade. assim, né, cara? A espiritualidade é falível, né? Essa questão da infalibilidade, isso aí não existe. Não, e outra Infalível só Deus. E outra coisa também, né? A interferência das ações humanas naquilo que está programado que é dentro do livre-arbítrio, É né? porque minha prima aconteceu isso, a Nilceia. Ela abortou, ela teve uma eclâmpsia porque não cuidaram dela direito, ela estava igual uma pipa inchada e teve eclâmpsia, a criança A morreu gente tem também de culpar os outros. Né? 2 dias. Então tinha que passar era aquilo ali, né? Entendeu? É legal, tem um livro Mas eclâmpsia, gente. do Dídimo, que é o Tomé Apóstolo, que ele fala: vocês acham que no mundo espiritual tudo corre exatamente como planejado, tudo ali? Há um trabalho monstruoso, científico, consciencial, para o planejamento daquilo. Isso tudo é uma grande empresa. Jesus está no topo, mas nós somos trabalhadores muito importantes para a realização perfeita daquele acontecimento. Aí ele começa a colocar desse lado empreendedor, de que cada um tem a sua responsabilidade naquele desfecho certo, perfeito, e que nada é por acaso não vem nada divino, mágico. E é mais ou menos o que a pergunta coloca, mostra bem claro. Cada um tem que fazer a sua parte. Até para tomar um medicamento, fazer algum procedimento, a gente tem que ser o que é isso? Isso vai intervir com o meu feto, com a minha gestação? Então isso tudo tem uma responsabilidade. De repente a gente aborda até inconscientemente. Mas a própria Mas até o tratamento, né? a própria casa espírita, né? A própria existência da casa espírita é fruto de um trabalho coletivo, né? Porque você vê, um faz um negócio aqui, o outro faz ali, um aluga uma casa, um comprou um imóvel, ou compraram coletivamente, e sempre tem algum trabalho coletivo para poder manter tudo funcionando, seguir com a doutrina, né? Então você vê que, assim, de alguma forma isso aqui que acontece aqui nas próprias casas espíritas é um reflexo que está acontecendo no mundo espiritual, um trabalho coletivo para poder fazer com que a doutrina avance. Então vamos lá, 346, 347, não, 348, 347. Prova para os pais. Quando morre um recém-nascido, desligando os laços e voltando o espírito para a pátria espiritual, isso certamente é uma prova muito forte para os pais, de modo a abalar os corações mais sensíveis. O que eles tanto esperavam, como fruto do amor, é como uma flor na brevidade do tempo. Não obstante, pode constituir também prova para o espírito. Muitos deles, certamente, se encontram inconscientes, outros não. Existem espíritos altamente desenvolvidos mentalmente e que não perdem por completo a consciência de si mesmos, assistindo à formação do seu corpo e à morte do mesmo ao nascer. É interessante, ele coloca as duas possibilidades, do espírito e dos pais. Tem um livro do espírita aí, que ele é psicólogo, e que ele faz regressão de memória, eu esqueci o nome dele, ele aparecia muito na Rádio Rio de Janeiro. Eu tinha até um livro dele, de repente está até aqui, que ele numa regressão, ele mostra uma senhora que tinha uma vidinha toda perfeitinha, um padrão de vida legal, financeiro, harmônico,
tudo legal, para ter ali filhos, e ela não conseguia engravidar. Quando fez regressão, aí notou que na encarnação passada ela era uma cigana que ganhava dinheiro com o corpo, se prostituía de certa forma, né? E para manter a beleza do corpo, quando ela engravidava, ela abortava. E aí ela vem com essa dificuldade, com essa situação toda próspera para ter uma família, e com esse desejo de ter uma família, um marido que também espera ter filhos, tudo, para entender a importância da família. Aí quer dizer, isso tudo são provas, são situações já projetadas. Ela pecou ali, então ela vai ver como é que é o outro lado aqui. Lá na frente. São dívidas do passado, representando lições para o futuro. A vida nada faz sem proveito. Podemos notar que quem provoca aborto rotineiramente não poderá no futuro ter vidas sucessivas em plena harmonia. Tais criaturas devem passar por provas, cujo teste é nascer e morrer muitas vezes, de modo como fizeram com as crianças, para no porvir amarem e respeitarem mais a vida, principalmente as dos entes queridos, sem defesa contra a ignorância interesseira. Então, tem muito a ver com o relato aqui que eu fiz. A doutrina dos Espíritos vem nos ensinar a todos a respeitarmos a vida, não somente os homens, mas de toda a natureza que floresce para a nossa paz. O mandamento "não matarás" nos acorda para tal dever e nos conscientizar de que todas as vidas se encontram no Criador de todas as coisas. Só um segundo. Esse parágrafo é interessante, né? A doutrina dos Espíritos vem nos ensinar a todos a respeitarmos a vida, não somente do homem, mas de toda a natureza que floresce para a nossa paz. Ontem foi o dia do meio ambiente, né? Por isso que eu fiz essa observação. Aquele que tem um lar deve cuidar dele na maior expressão do amor, realizando o culto do Evangelho em casa, mesmo que a religião não seja espírita. Não importa a crença. Em pouco tempo notarão que o ambiente familiar fica mais sereno, mais rico de alegria e de paz. Procurem sentir na profundidade dos seus sentimentos o amor que começa a despertar em todos que ali se encontram. É Jesus visitando os corações e dizendo: a paz vos dou, não como o mundo a dá, mas aquela paz de Deus que já se encontra dentro de vós. Mirami joga com as palavras de uma forma muito inteligente. Trabalha o nosso emocional ali, né? E lógico que quando você tem uma família, que foi o meu caso lá, que não segue a casa espírita, não se rotula como nenhuma denominação religiosa e cria toda uma antipatia a implantar aquele sistema, tem um processo de transição para ter essa passividade, essa aceitação. Eu tive muitos problemas na minha casa, muitos. Teve dia que dei vontade de falar: nunca mais faço aqui, vou fazer o meu quarto sozinho e tal. Muitas vezes. Depois que a ficha não sair, eu tenho que colocar isso porque é minha família. Eu tenho que mais tarde ter uma paz de consciência de que eu fiz o que pude. Mesmo tá todo mundo desregrado, todo mundo internado e tal, eu fiz a minha parte. E hoje eu vejo isso, sabe, como um saldo bem positivo. Como é que eles são em relação a isso aqui? Isso aqui Seus é filhos, a igreja ou a doutrina? A doutrina espírita. Não, a doutrina, sua esposa. Eles não se declaram, mas eles aceitam. Eles já entendem situações que só um espírita vai entender conversando com um católico e um evangélico. Eles veem, sabe, a agressividade da falta de educação em qualquer contexto meio egoísta, disfarçado de religioso. Isso é o que importa.
O rótulo de religioso, isso aí não importa. A maior caridade, segundo André Luiz, a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina é a sua divulgação. Divulgação. Não um preceito, não um ritual, mas esse lado filosófico, esse lado científico que as pessoas desconhecem. É porque as pessoas às vezes querem muito assim, elas vão muito do lado da cooptação. Ah, fulano tem que ser espírita. Mas quando você divulga a doutrina e você consegue plantar uma semente na pessoa, você já está promovendo um avanço muito grande na doutrina, na pessoa e em você também. Entendeu? Eu acho que o principal é isso, é você divulgar, né, passar à frente o ensinamento que você aprendeu. Você recebeu um ensinamento, passa para frente. Que o outro absorva só 1%, 2%, já é alguma coisa. É porque às vezes a gente tem a teimosia de querer que o outro venha para casa. Quando você fala que cada um tem seu tempo. Uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, mas cada um tem seu tempo. Eu sou um cara cético para certas coisas. O que acontece? Apesar de eu não navegar aqui, por ele, Cláudio era antigão já nisso, Valdemir também, eu sempre via isso aqui com respeito. Já o que acontece? Eu não vejo da mesma forma as religiões pentecostais. Não são todas, mas eu não consigo ver da mesma forma com essa seriedade. Por causa da maneira que o cara vem querer te cooptar. Então eu não vejo com a mesma forma. Nos trabalhos que eu tive, o pessoal de vendas, todo mundo era crente, todo mundo era caçoado, inclusive era respeitado entre eles por respeitar a religião deles. Eu respeitava o pessoal evangélico. Almeida, esses caras do Cláudio, conhecia até alguns, eu respeitava, andava no meio deles, respeitava, e todo mundo caçoava. E eles também me respeitavam, que eu não me dizia de denominação nenhuma, mas eu tinha vida pregressa, mulher pra caramba na rua, bebedeira, sexta-feira, pá. E eles não invadiam o meu espaço com relação a isso. Eu acho que o respeito houve, foi mútuo em relação a isso. Eu tinha uma outra vida. Tá entendendo? Então eles me respeitavam, eu respeitava eles tudo. Mas eu não vejo essa finalidade deles como eu vejo aqui dentro. Como eu vejo aqui no Espiritismo. Mesmo católica, né, transitando lá na católica, Regina tentou me levar para a evangélica também, a última não conseguiu. Tá entendendo? Mas eu sempre vi ela evangélica, ela é evangélica. Erlei. A Bahia foi o lugar mais traído nisso, todo mundo seguia um rito espiritual e todo mundo modificou, por causa de alguma posse, todo mundo foi igreja. Olha só, ontem a gente recebeu aqui no centro um espírito que ele, na última encarnação, foi evangélico praticante. Então ele deu um testemunho no seguinte sentido, é que a gente não consegue passar para o papel, na exatidão, o que o espírito está passando para a gente, entendeu? E aí ele nem se identificou, ele só exaltou a figura de Jesus e os ensinamentos de Jesus. E depois a gente recebeu pela intuição que aquele espírito, ele tinha sido evangélico, praticante, e foi muito importante a estada dele lá dentro do movimento, porque foi ali que ele conheceu, vamos dizer assim, os ensinamentos, entendeu? A palavra, vamos colocar assim. A prática é a vida que vai levar a gente, entendeu? Porque foi lá que nós aprendemos. Então, às vezes, a gente tem não estou te criticando, não, entendeu? Não, eu acho que a prática, até para você passar, você tem que saber passar. E eu não vejo quem passa isso lá, passar essa prática com essa, tá entendendo? Mas ele coloca aqui como... Não são todos, tá? Mas ele coloca detalhes, né? Esse irmão coloca aqui como fundamental a gente ter Jesus como modelo e guia. Estudar Jesus e procurar trabalhar esses conceitos da Boa Nova dentro de nós. Se a minha mulher é da Umbanda, é da igreja evangélica, da católica, ela não aceita a reencarnação, isso, aquilo, o problema é dela. Mas vê só, Carlos, eu coloquei isso só num parâmetro só, tá? Não estou colocando católico. Não, mas eu estou falando mulher, porque mulher é a tua família, é a mulher, é a pessoa mais próxima. Está generalizando ou está falando da tua parte? Não, da minha parte eu vou generalizar o que ele tem que fazer. Não, tu sabe por que eu digo? Eu acredito, o problema pode ter sido seu, ou então, vamos dizer, de muita dureza de mente da pessoa, porque eu vejo nas páginas, vamos dizer, no comportamento da doutrina espírita, um método que é tão transparente. Será que ele é só transparente para mim, para nós que estamos aqui? Está faltando alguma coisa, porque a pessoa tem condição de absorver, porque é uma coisa natural, não é uma coisa assim imposta, não é uma coisa... Tem alguma coisa... Bom, deixa a Tânia falar aqui. Olha só, gente, falar uma coisa para vocês. Não é fácil, não.
Não Por que é que fácil. não é fácil? Não é fácil, você pensa assim, tô ali, entendeu? Tudo bem, eu aceitei, né? Aquilo foi passado para mim, eu consegui. Mas você, daí a tu passar pro outro, E pra quê? não, tipo assim, no que ele tá no que eu tô entendendo. Ninguém trouxe familiar aqui. Não, eu tô falando que tá falando Não, que de eu entendi. repente Mas você aí, não deixa eu passou. O problema é o seguinte, o problema é não violência. Eu Você está sei. querendo violentar as pessoas, ele está querendo isso. Não tô querendo violentar ninguém não, Poxa, pelo amor de Deus. Deixa eu concluir, cara. Não, tudo bem, Eu vai. estou falando pra você que é uma coisa. Tu vê uma barreira, né? A espiritismo é uma coisa que a gente é muito difícil da aceitação. A gente, eu te Tá falo. falando Da da sua própria experiência. Foi. Situação própria. Não, mas ela não está falando da situação da aceitação própria dela. Própria, sim. Mas tu está querendo dizer e trazer a família. Não tô querendo trazer família. Então, falando, Não, você não tá entendendo. Teu Eu mal não que tô tu não entendendo. entende nada que a gente explica. Continua. Então, o que que acontece? A gente pega o conceito, Wesley, pra gente, aí, de repente, nem nós vivemos aquilo certo, entendeu? Que tirar você cobrar de outro que não tá vivendo, que você só tá passando e ele não tá ali dentro. Passar, não é obrigar. Porque Não, você mas sabe é que as difícil. religiões, É as religiões em difícil, si, elas são muito imposição. O cara tem que fazer aquilo. Ou faz ou morre. Eu estava comentando com um indivíduo há 15 dias, aí ele disse para mim que ele está indo para o céu, que eu estou indo para o inferno, que o espiritismo é coisa do demônio. Eu olhei para ele, sabe o que eu achei engraçado ele falar aquilo? Pô, sabe que eu não tenho a mediocridade do Sem cara. retórica, Guilherme. Hã? Sem Olha só retórica. aí, O cara fala assim, eu falo a verdade O cara pra não tem o que vocês. falar, usa isso aí. Eu já Então, consegui, aí eu eu pensando já que eu achei consegui, engraçado. graças a Deus, Aí depois eu coloquei sem pra ele. esforço, sem nada. Eu consegui trazer uma pessoa que poder dentro do centro, foi o Carlinho, né? Só conversando comigo poucas vezes, ele se empolgou e veio pra cá. De repente estava preparado para vir. Tem uma amiga, essa que eu botei no grupo, gente, ela está procurando, ela está estudando, entendeu? Ela está se encontrando com a doutrina espírita, sabe? Eu estou achando lindo. Aí eu aproveito tudo que eu sei, eu vou passando para ela, entendeu? Então, é o que eu estou te dizendo, a pessoa tem que ter aceitação, se não Acho que o tiver, espírito tem que estar maduro. Sim, Mas aí que está, o que eu quis dizer. não O que eu consegue. quis dizer é o seguinte, a coisa tem que vir de lá para cá. As pessoas têm que ser atraídas em cima da sua honestidade do dia a dia, do seu proceder, do seu falar, eu vou falar aqui, daqui eu estou criando uma discussão, entrando na sintonia. O problema é a gente alimentar, como ele falou ali, a retórica. O que alimenta a retórica? É você contestar. Se você não contestar, eu atoo a retórica. Eu acho que a doutrina, antes de mais nada, é alguma coisa para crescimento pessoal. Pessoal, com certeza. Entendeu? Eu É tô uma com estrada. 55 anos. O que eu fiz? Fiz 55 anos. Vai O que acontece? explorar. Você começa a buscar coisa maior. Eu sou prático para a vida. Perder, ganhar ou empatar. Aqui dentro, eu compreendo o que é perder, o que é ganhar, o que é empatar. E vou ter que aceitar isso. A vida prática é essa. Lá, aonde que eu falei, eles não veem isso. Infelizmente, é só ganhar, Vai chegar um ganhar, momento, ganhar. Gente, eu vou uma coisa. Eu não vejo perder, ganhar, empatar. Eu aceitar, aceitação. Eu, às vezes, eu me baseio muito no Evangelho. Olha bem o que o Esse Cristo falou. aprendizado que eu tenho, nossa Senhora. As coisas, eu teria Só Jesus sabia. teria muito que falar convosco, que trazer boas novas para vocês. Mas vossas mentes estão empedernidas. Então o próprio Cristo notou que aquelas palavras que ele fosse dizer, eles não iam pegar. Então a vida futura, que é a atual, que nós estamos, talvez aquelas almas, eu possa até também ser um daqueles, naquela época eu não peguei, mas agora eu estou pegando. Um bicho com Pode achar por aí, né? Eu acho que só ouvir a Você antes da Só minha ouvir vida a aqui em palavra, frente ao centro, só ouvir a achava tudo palavra. doido. Então, por exemplo, só o fato da pessoa ir, de repente, num lugar onde ele ouve a palavra, já é uma coisa muito, muito, muito válida. Sabe? Às vezes a gente sempre tem esse hábito de querer falar assim, que o meu é melhor, então ele é melhor, coisa e tal.
mas às vezes o outro está recebendo alguma coisa lá que para ele atende, Aquele é o momento dele, assim, dá Vamos lá, correndo ali, ó. As provas dos pais, os problemas dos lares e certos infortúnios da vida podem ser transformados em alegria, dependendo da nossa decisão, de esforço de cada coração que se reúne em um lar. E este transformador chama-se Cristo, porque impede uma criança de nascer se a vida pertence ao Criador. Comida, veste, escola e teto nunca faltaram, nem para os reinos abaixo dos homens, quanto mais para esses. Confiar deve ser o caminho a todas as criaturas de Deus. A fé é mesmo motivo de glória para todos nós. Já falamos muitas vezes e tornamos a dizer que as dificuldades por fora se encontram enraizadas por dentro. Mudemos na intimidade, que tudo fora se mudará na mesma sequência. Essa operação interna é difícil, mas nunca é impossível. Se começarmos, mãos invisíveis ajudar-nos-ão. É nisso que a gente tem que crer. Jesus transformou a água em vinho de maneira a servir de vários exemplos, ajudando em todas as interpretações que os homens possam aceitar, de modo a se melhorarem moralmente. Não importa as interpretações, importa sim se como pensamos vai melhorar alguém na perfeição dos seus sentimentos. É interessante isso aqui. Muito. Porque muitos livros, até uns rotulados sendo o próprio Cristo, falou que esse cenário nem existiu, de transformar água em vinho. Aí ele finaliza aqui: não importa a interpretação, importa sim se como pensamos vai melhorar alguém na perfeição dos seus sentimentos. Quer dizer, ele já, em cima do teu projetar, de questionar, ele já te responde ali. O negócio é o resultado, né? A ordem dos fatores. É uma metáfora assim, muito forte, né? Transformar água em vinho é você transformar situações, Às vezes você tem situações que são tão negativas e às vezes a pessoa tem uma postura positiva perante aquilo dali, porque você vê, situações iguais colocadas por pessoas diferentes geram às vezes reações diferentes. Tem pessoas que têm horror ao desafio, tem outras que adoram, tem outras que têm medo. Mas o que eu quis questionar é que alguns engessados, alguns religiosos não colocam como uma metáfora, colocam como uma realidade. É uma coisa literal, quando na verdade é metafórico. Vamos amenizar o negócio, mas a coisa acontece: transformar água em vinho, transformar um bispo reformista em espírita que briga contra o evangelho. Indireto aí. Vamos embora. A eternidade nos espera a todos. No sede perfeito, a perfeição é a meta de todos os espíritos, queiramos ou não. Ninguém recua à felicidade. Ninguém recua à felicidade. Somente quem desconhece esse estado da alma. Tudo o que ocorre com o espírito tem utilidade. Nesse arroxo dos acontecimentos, ele, o espírito, toma novas feições ante a caridade e o amor. Então ele coloca, cada mensagem vai nos transformar, vai nos aprimorar numa visão mais sensível, mais conhecedora. Então, quer dizer, se eu não consigo me transformar, como é que eu vou impor dizer para alguém que fala assim, pô, ele é grosseiro, ele é isso, ele é aquilo, ele está dizendo que lá é verdade, mas ele mesmo não se modificou. Mas esse é o desafio, é transformar o que a gente lê em ação. Transformar a palavra em ação. Isso aí que é o transformar a água em vinho, exatamente. Que eu acho que é um exercício que a gente tem que ter sempre, tentar ter sempre esse exercício de autocrítica quando você faz, quando você fala, sabe? É tentar levar pelo menos um pouquinho do que a gente ouve aqui para o dia a dia e fazer
devagarinho, porque isso vai transformando, nos transformando e, por consequência, transformando as nossas vidas. Porque também não adianta de sair daqui, né, e continuar com as mesmas atitudes, com as mesmas, sabe? Não resolve. Não resolve. É falar assim, pô, o que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para melhorar? Sabe, a gente briga, a gente, sabe, fica agarrado tanta coisa aí, e às vezes pedir desculpa para alguém, você chegar para alguém e fazer uma ligação e falar, pô, fulano, pô, né, saudade de você, né, falar com, sabe, procurar parar as arestas que estão ficando pelo caminho, sabe? Eu acho que a grande lição é essa para mim. E o Mirabete fala aqui, né, que quando você começa a entrar nesse processo, vão vir tantas ajudas invisíveis, e quando você vê, a coisa já aconteceu. Eu queria, antes de Carlos fazer a leitura ali, coisa rápida aqui, 10 conselhos que recebemos antes de vir para esse planeta. Ó, 10 conselhos que recebemos antes de vir para esse planeta. 1. Você receberá um corpo, poderá amá-lo ou odiá-lo, mas ele será seu todo o tempo. 2. Você aprenderá lições. Você está matriculado numa escola informal de tempo integral chamada vida. A cada dia terá a oportunidade de aprender lições. Você poderá amá-las ou considerá-las idiotas e irrelevantes. 3. Não há erros, apenas lições. O crescimento é um processo de ensaio e erro, de experimentação. Os experimentos mal sucedidos são parte do processo, assim como experimentos que, em última análise, funcionam. 4. Cada lição é repetida até ser aprendida. Ela será apresentada a você sob várias formas. Quando você tiver aprendido, passará para a próxima. 5. Aprender lições é uma tarefa sem fim. Não há nenhuma parte da vida que não contenha lições. Se você está vivo, há lições a serem aprendidas e ensinadas. 6. Lá, no caso aqui na vida, né? Só será melhor que aqui quando o seu lá se tornar um aqui. Eu vou repetir. Lá só será melhor que aqui quando o seu lá se tornar um aqui. Isso serve tanto para a gente quanto para quem está no lado. Você simplesmente terá um outro lá que novamente parecerá melhor que aqui. 7. Os outros são apenas espelhos de você. Você não pode amar ou odiar alguma coisa em outra pessoa, a menos que ela reflita algo que você ame ou deteste em você mesmo. 8. O que você faz da sua vida é problema seu. Você tem todas as ferramentas e recursos que precisa. O que você faz com eles não é da conta de ninguém. A escolha é sua. 9. As respostas para as questões da vida estão dentro de você. Você só precisa olhar, ouvir e confiar. 10. Você se esquecerá de tudo isso. E ainda assim você se lembrará. Isso é antes de nós reencarnarmos. 10 mandamentos. Não, 10 lições que nós recebemos lá, né? A uma assim, de amar ou odiar o corpo. Cara, eu tô vendo assim que as pessoas às vezes ou estão amando demais o corpo ou estão odiando demais o corpo. Eu trouxe uma leiturazinha aqui, é bem sucinta na direção. Não. Um pouquinho mais para a direita. Para lá. O título é Fatalidade. E é alusivo ao Evangelho. Geladeira, esquerda agora. Para a esquerda. Está na geladeira. Aí está na geladeira. Agora bota a mão na direita que você vai encontrar a geladeira. A tua direita está na geladeira. Já achou. Fatalidade, né? É alusivo ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 6. E no Evangelho está assim, ó. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão sujeitas à fatalidade, a distância é grande. Então isso está lá no Evangelho. Aí o Hamed, aqui no livro A Busca do Melhor, faz a dissertação sobre a fatalidade. Fatalidade, atitude moral ou intelectual
que sugere que tudo acontece porque tem de acontecer, sem que nada possa modificar o rumo dos acontecimentos, destino que não se pode evitar. A prova de que a doutrina espírita não é fatalista é que insere em seu corpo doutrinário a ideia do livre-arbítrio. Não existe vítimas da fatalidade. Nós é que somos os administradores do nosso destino, sendo a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. A vontade não está submetida às leis impositivas. O comportamento humano está totalmente determinado pelas escolhas que faz a criatura, sem as quais o sentimento de liberdade não passaria de ilusão subjetiva. Muitos vivem atrelados a uma visão religiosa, fundamentada em uma implacável condição de destino fatal. As ocorrências da vida não são produto de mero encadeamento de causas e efeitos que vão, por si sós, acoplando-se sem nenhum tipo de interferência externa. É bom sabermos que não existem fatos nem ocorrências existenciais produzidas por uma única ação, pois, embora passamos nos esquecer, essa mesma ação... Para trás. Deixa eu acertar ele ali. Chegou ele na cadeira aí. Agora só pôr a mão. Só com a mão dele para ele pegar. Só com a mão dele para ele pegar. Isso. Valeu. Então, vou voltar aqui. É bom sabermos que não existem fatos nem ocorrências existenciais produzidas por uma única ação, pois, embora possamos nos esquecer, essa mesma ação se soma a outras tantas ocorridas na noite dos tempos. A liberdade humana é estritamente condicionada a condições biológicas, psicológicas e sociais, ou seja, a características genéticas, culturais e emocionais, assim como a tradição religiosa de cada indivíduo e ao determinismo do seu passado kármico. São muitos conceitos, assim, importantíssimos, né? Aquela coisa do que, não, é porque Deus quer. Isso não existe. É porque eu quero, eu que escolhi, entendeu? Mas se Deus quiser, não é se Deus quiser, sou eu que tenho que agir. As condições estão todas colocadas. Agora, depende da nossa vontade. A gente vai colocar isso aí no grupo, gente. Vamos reler isso aí com calma em casa, porque são conceitos assim, fundamentais até para fazer aquilo que você estava falando ainda há pouco aí, né? De você fazer essa mudança. Porque essa mudança, todo mundo quer fazer. Quem é que não quer sair de uma situação? Igual o Júnior falou, eu tinha um tipo de vida, reconheci que não era o legal, eu estou buscando outro, que aquilo me trouxe prejuízo. Isso acontece com cada um de nós. Se a gente voltar no nosso passado, quanta besteira a gente fez, né? Que se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento, né, de discernimento, a gente não faria. Agora, é uma transição muito difícil, não é fácil. É preciso a gente estar em grupo aqui, é preciso ter uma família te dando aquela sustentação, é preciso você acreditar nessa espiritualidade que, ela é atuante, ela é presente, ela acontece, né? Ela faz milagre, vamos colocar assim entre aspas, né? Não, o fato de você vir, você comparecer, você ouvir, e estar sempre ouvindo aquela mensagem, acaba reforçando e ajudando na mudança, porque às vezes você se afasta, e quando você se afasta não só você se afasta do conhecimento, e se afasta sim, da influência espiritual. Entendeu? Então, por isso que é importante estar vivo, ouvindo, porque principalmente sabe o quê? Daqui para fora, botar em prática, pelo menos o mínimo, um pouquinho só. E a gente entender um pouco do psicológico, do comportamental, que nem aqui quando a Tânia começou a falar, ela colocou, é muito difícil. A mensagem não é que é muito difícil, é desnecessária. Você não tem que intervir na posição dos outros. Cada um tem uma trajetória de vida, cada um tem uma responsabilidade na sua vida.
O seu filho, a sua mulher, não é sua Você não responsabilidade. entendeu. Não, eu sei, eu não entendi. Eu entendi a pergunta dele. Ele falou do... Ai, Jesus. Deixa para lá. Aí, Ele estava falando da importância da gente divulgar. Não foi o que tu falou? Quando eu falo divulgar é o seguinte, eu gosto de É falar muito bem difícil. divulgar, né? Não é bem É divulgar. muito difícil. É você praticar divulgar, você e assim, e tentar passar, É. não passar Não impor. Porque quando a gente muda, as pessoas notam a nossa mudança e elas falam assim, pô, fulano está mudando, por que será? E você começa involuntariamente a fazer uma divulgação a partir do teu comportamento daquilo que você acredita, daquilo que você está conhecendo, daquilo que você está aprendendo. Porque a verdade é o seguinte, né, como nós falamos, é uma ferramenta de crescimento pessoal. Se já é difícil para a gente crescer, que dirá fazer com que o outro cresça junto com a gente? É uma tarefa muito mais difícil ainda. Isso aí tem um custo. E, por exemplo, isso aqui facilita pra caramba, entendeu? Porque uma coisa é o Carlos falar da experiência dele, você e tal. Outra coisa é eu ir ali, pesquisar e tentar colocar em prática no meu dia a dia. Né? Essa autorreforma, ela acontece assim. Ela é trabalhosa, ela não é uma coisa que vem de graça na mão da gente. Né? E eu comecei a divulgar a doutrina espírita para meus filhos comprando eles. E comprando até os vizinhos que eram caros. Por como? As crianças lá que tinham um padrão de vida baixo e tal, eu chamava todo mundo para a pizzaria. Ó, mas primeiro eu vou no centro espírita, vocês ficam lá na evangelização, que é só para criança. Enquanto isso, depois a gente vai para a pizzaria. Era a minha forma de comprar eles em cima do interesse meu. Eu não queria levar os vizinhos, queria levar meus filhos. Só que os meus filhos eram muito ligados aos ícones lá do loteamento. As crianças maiores ditavam a moda, ditavam o interesse dos meus filhos. Primeiro eu levei todo mundo, mais tarde eles se desinteressaram das crianças lá fora. Aí já virou o contrário, eles viraram referência. Pela educação que estava tendo, pela mudança de comportamento. E a minha mulher foi a mesma coisa. Eu não, hora nenhuma, eu pedi para vir. Poucas vezes que ela veio aqui foi por vontade dela. E por quê? Eu conheci minha mulher numa boate. Não foi dentro de uma casa espírita, não foi dentro de uma igreja evangélica, foi dentro de uma boate. E aí eu não posso, o que eu queria dizer, que a Tânia não entendeu, é a não violência. A não violência é isso, é você trabalhar o teu individual. Se ela, a minha mulher, quiser me modificar, aí eu vou dar o meu parecer. Você vive a sua vida no seu interesse, na sua vontade, eu na minha. Ô Carlos, a partir do momento que você tem o entendimento do livre-arbítrio, você passa a fazer como eu estou fazendo há muito tempo. Eu não discuto mais as opções. Todo mundo tem livre-arbítrio, então você não discute as opções. Cada um tem o direito de, se quiser, fazer o que quiser. Está entendendo? Mas eu falo isso hoje, sobre a questão de cada um faz o que quiser, cada um vive como quiser. Até está nos 10 conselhos que você falou, está nos 10 conselhos que você falou, né? Cada um faz o que quiser, cada um vive como quiser. Porque aquela coisa já é difícil a gente viver a nossa vida. Agora imagina viver a vida do outro. Né? Cara, eu acho assim, que se a gente se preocupar com o nosso crescimento, se preocupar com a nossa vida, com a nossa leitura, com o nosso aprendizado, né? E tentar externar isso como? Através da nossa mudança, a gente vai estar fazendo um bem enorme para a humanidade. Um progresso muito grande para a gente e para a humanidade. Para quem está ao redor. E a gente tem que ver o resultado. E aí, tá legal, tá agradável, tá gostoso? Beleza, aí tu tá bem. Agora não tá, tem muito trabalho ainda a fazer. Agora, esse negócio, isso é aquilo, e eu não sou referência nem para mim mesmo, minha vida está moderna, está uma tragédia, está isso. Nem para mim mesmo está agradável, eu vou querer ser referência para os outros, eu vou querer impor, eu vou querer ditar, eu vou querer dizer. Bem prático disso, para nós que estamos aqui, é um momento muito legal esse domingo, a gente estar reunido aqui. Agora, a Denilza, por exemplo, que tem uma noção de espiritismo, se ela ficar aqui, ela vai se sentir mal. Então ela prefere ir lá para fora, vai lá para fora, fique feliz. Quer ir para a igreja evangélica? Vai. Não quer ir em lugar nenhum? Problema seu. Lógico, né? Lógico. A gente só não pode apanhar, né? Se alguém quiser batalhar, não, aí é diferente. Essa noção que você falou que até ela tem, que todos nós temos, uns mais, outros menos, ela de alguma forma influencia na nossa vida. Mesmo que a gente não perceba.
mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente... Mas quando você começa a resolver, absorver, né, assim, ler, participar, né, você de alguma forma vai mudando, nem que seja numa velocidade mínima. E a gente tem que trazer a responsabilidade para a gente. Conhecer. Eu não estou aqui, a minha esposa não está aqui, por quê? De repente a minha pessoa impede e trava ela não vir para cá. Então, e a gente tem que entender isso. O meu proceder ainda não é tão legal, tão bom, tão assim cobiçado pelas pessoas, porque não vem para cá. Isso é até bom, hein? Você ser lembrado disso, né? Que aí você vai ter que se autopoliciar. Policiar. Não, porque as pessoas sempre cobram, né? Pai, você vai no centro espírita e ainda faz isso. Não, mas ele cobrando da gente. Cobrando da gente. Agora a gente cobrando dele, né? Pai, você fala espiritismo, você, e você faz isso, você toma cerveja, eu falo, meu filho, olha só, eu ainda tô... Eu digo assim, eu tô assim, é por isso que eu vou lá. Se eu tivesse igual a você, eu não ia também. Tô aprendendo. Mas é engraçado, sabe por quê? Eu vou falar, tem feito diferença na minha vida e até mesmo em coisas assim, sabe? Coisas de trabalho, momentos tensos, momentos que às vezes, né, você precisa ser uma palavra diferente no meio de tanto caos, né? E eu, graças a Deus, eu tenho conseguido encontrar uma serenidade, né? Às vezes em momentos que está todo mundo nervoso, todo mundo tenso, todo mundo... Aí eu vou e... Sei, me dá uma calma, tem me dado uma calma, sabe? Não, gente, olha só. Vamos botar água nessa fervura, vamos calmar, vamos fazer as coisas de outra forma, vamos devagar. Vamos devagar, o pessoal, você quer mais velho, vamos ouvir o espetão mais velho, não sei o que, vamos ouvir o espetão mais velho. Mas, assim, na verdade, eu acho que é mais fruto dessa tranquilidade, assim, que eu acho que eu ouvir aqui a palavra, né, ouvir, assim, estudar, tem me trazido, entendeu? Então eu acho positivo, porque no final das contas é um momento de eu recarregar as baterias, ouvir e sair daqui melhor, me policiando mais, aprendendo mais. Então eu acho muito positivo por isso. Então vamos aqui. Até certo ponto, somos nós que escolhemos esses valores de acordo com o nosso nível evolutivo. No entanto, precisamos igualmente perceber que, de tempos em tempos, somos levados por forças que independem de nossa vontade, cósmicas, ambientais, genéticas, políticas, etc., as quais, incontestavelmente, não foram objeto claro de nosso desejo e vontade. Nunca eleja a fatalidade como causa de suas desventuras afetivas, financeiras, sociais e de saúde. Podemos dizer que um gene ou uma crença podem influenciar ações e atitudes inadequadas que tomamos, mas não decidir imperiosamente um comportamento. Na verdade, não somos conduzidos apenas por fatalidades. Aí ele finaliza assim: o ser humano não é um vassalo impotente da genética, da cultura, da ecologia, da educação, da reencarnação, do mundo espiritual, e sim uma análogama de tudo isso, quer dizer, uma mistura de tudo isso, reunindo em si partes integrantes de um plano maior. Então, a gente tem que estudar muito. Eu vou tirar uma foto aí. Conclui, Carlos, você fala. Então, não, ele dá aqui essa noção que a gente tem que ter essa sensibilidade de não trabalhar os outros, e sim trabalhar de uma forma pacífica, como Cristo colocou, ser o menor para ser o maior. Isso aí já é uma metáfora gigantesca. Como eu posso ser o menor para ser o maior? Abafando a nossa vaidade de querer ser a referência. Eu mudei você, eu isso, eu aquilo. Não, nas atitudes a gente vai ver as pessoas entrar em reflexão e falar: caramba, aquele cara está numa serenidade, aquele cara está assim, aquele cara está assado. Pô, queria ser assim também. E esse final ele fala o seguinte, né, cara? Ele coloca assim que nós não somos vassalos, nós somos escravos das circunstâncias. Na verdade, nós somos senhores. Né? E quando a gente, às vezes, a gente fala em fatalidade, aconteceu isso comigo, não sei o quê, às vezes é ação e omissão. Às vezes você está se vendo numa situação que vai te levar para o buraco e você não faz nada para sair dela. Aí quando acontece, você fala:
Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Pô, todo dia você está vivendo aquilo daí, não percebe que está indo devagarinho, né? E às vezes a gente não se vê. Então, nós não somos escravos das circunstâncias. Pelo contrário, nós somos senhores dela e não percebemos. Quando nós batemos, quando o Titanic bate no iceberg, né, é porque o cara já era. Entendeu? Bem, gente, chegamos aqui, estamos chegando ao final. A gente vai tirar aquele minutinho que a gente sempre procura tirar aqui para finalizar o nosso encontro. E eu trouxe aqui um livro aqui, vou até divulgar o livro, que é muito interessante, A Grande Síntese. Quem ainda não leu, vale a pena ler, tá? Esse livro aqui, a Federação Espírita Brasileira não tem um pé atrás, mas, cara, reúne ciência, filosofia, religião. E tem um trecho aqui muito interessante nele, para a gente finalizar o nosso encontro na manhã de hoje. A gente não vai fazer prece, né? Vou ler aqui, que funciona como uma prece para cada um de nós. Sim, pedir a vibração de vocês aí para a dona Giselda, que aniversariou ontem, né? Pedir saúde, força, e que ela consiga reencontrar o caminho de volta, que ainda faz muita falta aqui no grupo. Bom, então tem um trechinho aqui que o Pietro Baldi, que é o autor do livro, né? Ele foi inspirado e escreveu. Ora, diante da imensa obra de Deus, ante a terra, o mar e o céu, pede-lhes que te falem de Deus, pede aos efeitos a voz da causa, indaga das formas o princípio e o pensamento que a todos anima, e elas todas se congregarão ao teu redor. Estender-te-ão seus braços fraternos, olhar-te-ão com 1000 olhos feitos de luz, e o eterno sorrir da vida te envolverá com sua carícia. 1000 vozes te dirão: vem, irmão, sacia seu íntimo anseio. A vida é grande e bela, e mesmo sob a dor, a mais cruciante e tenaz, é sempre digna de ser vivida. E tomando-te pela mão exclamarão: vem, transpõe o limiar e desvenda o mistério. Vê, não podes morrer. Nunca poderás morrer. A tua dor passará, e por meio dela ascenderás, conservando as experiências colhidas. Não temas a morte nem a dor. Elas não são extinção nem maldade, mas apenas representam o ritmo da renovação e a via das tuas ascensões. A vida é um cântico sem fim. Canta conosco, canta com a criação, todo o íntimo cântico do amor. Ora assim, ó alma extenuada. Eu acho essa prece aqui linda, tá? Senhor, bendito seja sobretudo pela dor irmã, pois que ela de ti me aproxima. Prostro-me diante da tua obra imensa, ainda que a minha parte nela seja o cansaço. Nada posso pedir-te, porque tudo já é justo e perfeito na tua criação. Mesmo o meu sofrer, mesmo a minha imperfeição, que é passageira. Aguardo no posto do meu dever o meu amadurecimento, e na tua contemplação busco repouso. Que assim seja.